a nossa mesa e vamos direcionar um pouquinho mais, com temáticas mais específicas. Eu gostaria de convidar a doutora Camila Villanova. A doutora Camila ela é mestre e doutora em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia. Ela realizou o doutorado sanduíche pela Universidade degli Studi di Milano, na Itália. É fonoaudióloga da Força Aérea Brasileira, na Base Aérea de Salvador. Pesquisadora do NEMO, Núcleo de Estudos em Neuromodulação. Pesquisadora colaboradora também da Universidade degli Studi di Milano, na Itália, na área de estimulação cerebral não invasiva e participa do grupo de pesquisa do CNPq de Divisão de Neurologia e Epidemiologia. A doutora Camila ela vai estar falando um pouco para a gente sobre a estimulação elétrica transcraniana nas dores orofaciais. Então, doutora Camila, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite e pode ficar à vontade para iniciar a palestra. Boa tarde a todos, agradeço bastante por esse convite. Vamos iniciar aqui a nossa palestra com o tema especificamente estimulação elétrica transcraniana nas dores orofaciais. Existem dois métodos especificamente mais conhecidos dentro da neuromodulação não invasiva, que são a RTMS e a TDCS. Ambos modulam as funções corticais e podem interferir positivamente na motricidade global. Existem muitas publicações sobre alterações motoras nos acidentes vasculares encefálicos, na doença de Parkinson e também sobre dor. Há um número crescente de estudos que falam sobre o efeito da neuromodulação na distonia, na paralisia cerebral e outras patologias que têm associação com a motricidade orofacial, que é o nosso caso aqui. Mas são escassos os benefícios a publicação dos benefícios da neuromodulação, independente de ser a RTMS e a TDCS, nas regiões de cabeça e pescoço, né? Ou seja, nas funções de fala, mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios e também da dor. Especificamente sobre as dores orofaciais, que é o tema central que eu trago nessa apresentação, a gente observa que houve um número crescente de publicações em relação ao tratamento da dor orofacial associada à neuromodulação a partir dos anos 2000, né? E que há uma curva de crescimento bem sucedida, né? E bem definida, mas que precisamos continuar subindo, né, essa curva para a gente ter publicações em nossa área, né? As dores, na busca que eu fiz, foram encontrados 45 estudos que discutem o uso da TDCS, que é nosso ponto central, é o método mais utilizado por nós, né? Sendo o maior número de produções em 2015.
sendo 5 estudos em 2015 e 4 estudos em 2019. Em RTMS, que é outra técnica, né, que é a estimulação magnética transcraniana repetitiva, foram encontrados 23 estudos. O maior número de publicações encontrados em dor orofacial foi em 2016, com 9 estudos. Então, a neuromodulação na dor crônica, como é que ela funciona? É feita a aplicação da TDCS, que geralmente utiliza essa corrente que Marta falou, que seria a corrente positiva, que chamamos de corrente anódica, posicionada sobre uma área que denominamos de M1, contralateral à área da dor, no caso da dor focal. Ou no hemisfério esquerdo, no caso das dores difusas. Então, para exemplificar para vocês, essa área M1 é o córtex motor primário. Então, é o que a gente vê naquela figura do homúnculo motor, que todos nós estudamos em neuroanatomia. E para localizar para vocês no sistema que nós precisamos aprender dentro da neuromodulação para atuar nessa área, né, seria a região denominada área C3, nesse sistema que é denominado sistema 10-20. Outra região que é bastante escolhida para estimulação anódica, para o trabalho com dor, é o córtex pré-frontal dorsolateral, que vocês podem ver que é a região F3. Só para localizar um pouquinho, para vocês conhecerem um pouco mais como funciona a neuromodulação. Então, sugere-se que a TDCS positiva, anódica, no córtex motor primário, reduz a dor a partir de vários circuitos neurais presentes no giro pré-central, que é essa área, né? E que essa área está conectada com estruturas envolvidas em componentes sensoriais e emocionais voltados a esse processo de dor. Que regiões são essas? O tálamo, o córtex pré-frontal dorsolateral, são os mais relatados nas publicações como sendo áreas que estão associadas também ao córtex motor primário e que levam essa sensação de dor para o indivíduo. Então, o protocolo específico que é utilizado é 2 mA, com eletrodo de 35 centímetros quadrados, com sessões diárias, entre 10 e 20 minutos, por cerca de 20 dias, com a TDCS anódica ou positiva. A neuromodulação pode beneficiar esses pacientes que têm dor de forma generalizada ou focal e, consequentemente, ajudar na dor facial e na cintura escapular. Existem muitas publicações da neuromodulação dentro da fibromialgia, por isso que eu trago tento generalizar um pouco desses estudos de dor para a questão de cabeça e pescoço, porque são poucas as publicações que a gente tem nessa área. Então, dentro da fibromialgia, as publicações reportam resultados positivos com a estimulação anódica em M1 no hemisfério esquerdo, ou no córtex pré-frontal dorsolateral, como eu já havia falado. Então, descreve-se que há uma facilitação de vias analgésicas descendentes relacionadas com esse processo sensitivo e emocional da dor. Então, os protocolos dentro da fibromialgia são cerca de 10 sessões de 2 mA, também por 20 minutos, com os eletrodos do mesmo tamanho. Na disfunção temporomandibular, ainda existem poucos estudos e é exatamente por isso que é importante falar num congresso como esse, para estimular essas publicações, né, para o tratamento da dor, do distúrbio temporomandibular, com o uso da TDCS e da RTMS, que é uma outra técnica. Então, são 3 estudos com o uso de TDCS nesses casos. Então, eles foram publicados todos em 2015, com uma montagem multipolar. Dona fez uma publicação em 2015 com 2 cátodos e 2 ânodos, então uma montagem com mais eletrodos do que o considerado clássico, também chamada de TDCS de alta definição. Então, outro estudo do mesmo ano fez a montagem da TDCS anódica, que é a mais utilizada, conhecida, sobre M1, que é o córtex motor primário, mas não mostrou resultados positivos.
O racional sobre isso, sobre o uso da TDCS nas dores da disfunção temporomandibular, obviamente precisa ser explorado, mas os resultados tendem a ser positivos quando há dor crônica nesses casos, porque ocorre uma sensibilização do sistema nervoso central e é exatamente a dor que é considerada neurológica que é tratada nos casos da neuromodulação. Então, existem evidências também de que a neuromodulação dentro do tratamento da dor modula a atividade do sistema opioide, ou seja, liberando substâncias que são analgésicas. Então, dentro da disfunção temporomandibular, o protocolo que se usa é a TDCS anódica no córtex motor primário esquerdo, com o cátodo em região orbitofrontal ou supraorbital direita, como é utilizado na fibromialgia. Observa-se efeitos de RTMS positivos e de TDCS positivos dentro da neuromodulação anódica, também no córtex motor primário. E aí eu trouxe algo a mais para poder estimular o interesse e a pesquisa dos fonoaudiólogos em relação à neuromodulação, que é o efeito da neuromodulação sobre o sono. A gente precisa entender que durante o sono há um funcionamento, obviamente, neural, que pode auxiliar a compreensão das causas e das consequências dos distúrbios do sono. Então, noites mal dormidas, a gente sabe que pode gerar alterações cognitivas com dificuldade de aprender e também com pior desempenho físico geral. Então, entender de forma mais aprofundada sobre o que ocorre durante o sono pode auxiliar também a entender o funcionamento cerebral no período em que o indivíduo dorme e sobre as funções cognitivas. Isso é feito através, principalmente, da análise de modificações das ondas do eletroencefalograma. Então, numa pesquisa sobre esses estudos, foram encontrados, na pesquisa que eu fiz, 4.110 estudos sobre a RTMS e o sono e 164 estudos sobre TDCS e o sono. O que acontece? Se sabe que o aumento de frequência de ondas de frequência lenta no exame de eletroencefalograma pode auxiliar nas alterações relacionadas ao sono e ter benefícios também cognitivos. Então, quando você faz a neuromodulação, seja RTMS ou TDCS, com esse fim, são identificadas que há um aumento dessas ondas lentas no EEG, né, e que envolvem também não apenas o sono, mas a aprendizagem, consolidação da memória, função restauradora do sono e na própria homeostase metabólica. Então, Lanza e Grimaldi descrevem a possibilidade dos benefícios dessas técnicas de TDCS e de TMS sobre pacientes com insônia primária, síndrome de pernas inquietas, a síndrome da apneia do sono e a narcolepsia. E salientam, obviamente, que a literatura e heterogênea, ou seja, as evidências disponíveis atualmente ainda não são conclusivas, mas, obviamente, tanto na área específica de dor, quanto de movimento, motricidade, de cabeça e pescoço e do sono, são áreas que devem ser exploradas por nós fonoaudiólogos. Eu quero agradecer, né, e deixar uma mensagem para vocês que é preciso expandir o nosso pensamento, a cognição, e é o que nós, fonoaudiólogos, dentro da neuromodulação, conseguimos fazer quando pensamos em aumentar a plasticidade cerebral, associando os nossos exercícios, as nossas atividades tradicionais, que já são conhecidas e que fazem parte da nossa clínica, com uma técnica que pode potencializar esses resultados. Aí estão meus contatos e vocês podem fazer perguntas, entrar em contato quando vocês necessitarem. Muito obrigada pela oportunidade.